Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida. É uma grande alegria estar reunido com você neste nosso culto de oração e pregação da palavra de toda quinta-feira. Como você bem sabe, neste formato, nós nos reunimos em uma sala virtual de oração às 19h30 e agora estamos aqui para ouvirmos a exposição do texto sagrado nesta nossa série de pregações no livro dos Salmos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 33. O salmo para a nossa meditação nesta noite é o Salmo de número 33. E assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra, ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que nos concede de podermos meditar na tua palavra, Senhor. E nesta noite eu peço a tua graça sobre cada um de nós, que o teu Espírito possa falar aos nossos corações, renovando-nos, Senhor, a alegria da salvação. Renovando, Senhor, em nós a esperança, a confiança em Ti, ó Deus, pois Tu és socorro bem presente. Tu és a nossa salvação, Senhor. Em Ti, em mais ninguém, nós podemos esperar, devemos esperar. Ó Deus, que nesta noite o Teu Espírito possa nos mostrar o quão poderoso Tu és e o quão digno Tu és de receber o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos cânticos de grande alegria, por quem o Senhor é e por aquilo que Tu fazes. Nós te agradecemos pelos Teus propósitos que nunca são frustrados. Te agradecemos pelo Teu grande plano de salvação, por Jesus Cristo, que morreu para nos dar vida e vida em abundância. Que esta mensagem possa falar aos corações. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gosto muito de filmes que mostram assim vitórias que eram antes praticamente impossíveis. Filmes como O Senhor dos Anéis apresentam batalhas em que a força inimiga, muito mais forte, muito mais poderosa, parecia já ter vencido, deixando para trás tantos guerreiros opositores abatidos, quando
o exército que estava praticamente derrotado experimenta uma reviravolta e vence a batalha. Aliados vindo de longe se juntam à batalha, o socorro vem quando mais é preciso e de onde menos se espera, e a grande reviravolta acontece. Este salmo, ele denota ter como pano de fundo uma grande vitória militar celebrada com cânticos de alegria em um cenário parecido com esse dos filmes. E daí a gente se lembra que ao longo da história de Israel foram vistas vitórias impossíveis. Por exemplo, quando os israelitas foram libertados da escravidão lá no Egito e o exército poderoso de Faraó, que vinha em perseguição, submergiu nas águas do Mar Vermelho, porque era o Senhor quem guerreava por Israel. O texto no livro do Êxodo registra que, naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os israelitas entoaram um cântico ao Senhor, enquanto que Miriam, a profetisa, irmã de Arão e de Moisés, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Isso está lá registrado em Êxodo capítulo 15. Eu também me lembro quando o rei da Síria cercou Samaria por tanto tempo que não havia mais comida e a fome foi avassaladora. Coisas desprezíveis e de péssima qualidade tiveram seus valores de venda super elevados, levando o rei e o povo de Israel a perder suas esperanças no Senhor. Mas o profeta Eliseu declarou o propósito de Deus em vencer o exército da Síria, e assim aconteceu, de forma milagrosa. Ou quando Ezequias se viu cercado pelo exército da Assíria, e o profeta Isaías garantiu que a Assíria seria derrotada, mesmo com as palavras intimidadoras do rei da Síria, dizendo que Ezequias deveria olhar para as nações já destruídas pelo exército dele, prometendo então que faria o mesmo com Judá. Mesmo com o rei da Síria dizendo que os deuses das outras nações não foram capazes de livrá-las das suas mãos, restando todas elas destruídas. Mesmo assim, Ezequias foi para o templo e recorreu ao Senhor, ele orou ao Senhor e então disse: Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos do rei da Síria, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ao que o profeta Isaías enviou a seguinte mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra esta cidade uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei. Assim declarou o Senhor para o rei Ezequias. Eu mesmo a defenderei e a salvarei, disse o Senhor. Isso está registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 19. E naquela noite o anjo do Senhor aniquilou o exército assírio. Meus irmãos e minhas irmãs, coisa semelhante experimentou agora o rei Josafá, quando moabitas, amonitas e meunitas vieram para enfrentá-lo com um exército enorme. Por isso Josafá consultou o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Pessoas de todas as cidades do reino vieram para buscar a ajuda do Senhor, como registra o segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. E Josafá orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Agora, aí estão amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir,
Não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, levita e descendente de Asaf. No meio da assembleia isso aconteceu e ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Vocês não precisam lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, é um cenário assim que este Salmo 33 retrata. O povo cantando de alegria, com liras, harpas e cornetas, pela vitória que o Senhor lhes concedeu, entoando então um novo cântico motivado por esta vitória. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, muito digna de confiança, de tal modo que os planos do Senhor permanecem para sempre e seus propósitos não podem ser frustrados. Por isso, feliz é a nação que tem o Senhor como Deus, como declara este salmo. Feliz é o povo escolhido por Deus. Ele protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a sua esperança no amor leal do Senhor. O Senhor é quem os livra da morte, mesmo em tempos de fome, como no cerco de inimigos a uma cidade. O Senhor é auxílio e proteção. Por isso, o crente deve colocar sua esperança em Deus. Ele é o motivo da nossa alegria. Por isso, este salmo mostra que os justos devem louvar ao Senhor com alegria por meio de músicas e canções, executadas com dedicada habilidade artística, é o que nos mostram os versículos 1 a 3. Daí então, como nos mostra os versículos 4 a 19, o Senhor é digno de louvor por sua palavra, poder, fidelidade, justiça, retidão e bondade. E por fim, os que confiam no Senhor são alegres, porque têm nele seu auxílio e proteção, é o que nos mostram os versículos 20 a 22. De tal forma que nós veremos neste salmo que o Senhor é digno do louvor dedicado com excelência por quem ele é e pelo que ele faz. O Senhor é digno do louvor dedicado com excelência por quem ele é e pelo que ele faz. E começamos vendo isso, observando que nos versículos 1 a 3, os justos são convocados a louvar o Senhor com alegria e habilidade artística na composição de suas canções. Os justos devem louvar ao Senhor com alegria por meio de músicas e canções executadas com dedicada habilidade artística. Porém, antes, percebam que este Salmo 23 começa onde o Salmo 32 termina. Veja aí comigo
último versículo do Salmo 32, o de número 11, e continue lendo os versículos 1 a 3 do Salmo de número 33. Primeiro, o último versículo do Salmo 32, o versículo 11. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Vejam vocês, meus irmãos e minhas irmãs, como é curioso que o Salmo 32 ele começa assim nos versículos 1 e 2. Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então vejam vocês, percebam que os justos, aqueles que devem cantar de alegria, os retos de coração, aqueles que devem louvar o Senhor com instrumentos e cantar ao Senhor com uma nova canção de forma primorosa, são aqueles que tiveram as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, são aquelas a quem o Senhor não atribui culpa. Os justos são aqueles que foram justificados por Deus, são aqueles que foram perdoados e aos quais o Senhor não atribui culpa. Como vimos na semana passada, é com base no Salmo 32 que o apóstolo Paulo afirma que estas pessoas justas são aquelas a quem Deus acredita justiça, independente das suas obras, e ele declara, como neste Salmo, que eles são felizes. Essa é a justiça que provém da fé, provém do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Deus é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Estas pessoas verdadeiramente confessam com a boca e creem no coração para a salvação das suas vidas. Essas pessoas são realmente felizes. E esse é o desejo do meu coração para você, meu amigo, minha amiga, que ainda não experimentou tal felicidade na sua vida. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. É por isso que este salmo afirma que se espera dessas pessoas justificadas de modo independente das suas obras, espera-se que essas pessoas dediquem o seu louvor a Deus. A estes fica bem louvá-lo, é o que diz o versículo 1 do Salmo 33. Isso significa que se espera dos crentes uma atitude natural e voluntária em louvar ao seu Deus. Para isso nós precisamos perceber que tudo que temos, seja lá o que for e na medida em que for, tudo isso provém da graça de Deus. Precisamos perceber que tudo o que temos, seja lá o que for e na medida que for, tudo provém da graça de Deus. Isso significa que não somos, meus irmãos e minhas irmãs, por natureza, merecedores de nada e que a graça de Deus nos basta. Isso significa que a salvação por meio da fé somente em Cristo não é algo que todo ser humano assim faz jus por natureza. Não é algo que Deus tenha de fazer, que Deus deva fazer ao ser humano. Não é nenhuma dívida de Deus com o ser humano. Antes, todos nós somos merecedores da condenação eterna, conforme a plena e perfeita justiça de Deus. Então, se somos salvos, devemos tudo à graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o louvor a Deus é um exercício de gratidão. E gratidão é algo que precisa ser aprendido. Eu repito, o louvor a Deus é um exercício de gratidão, e gratidão é algo que nós precisamos aprender. Quando éramos criança e alguém dava uma coisa boa, legal, uma guloseima, por exemplo, para a gente,
nossos pais diziam, como é que se diz, hein? E daí a gente dizia, obrigado, muito obrigada. Por que a gente tinha que ser lembrado dessas coisas? Por que a gente tinha que ser lembrado de agradecer algo que nós recebemos? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós naturalmente somos assim. Pensamos desde muito cedo que o mundo existe para suprir as nossas necessidades, vontades, satisfazer os nossos desejos, sem que nós tenhamos de agradecer a ninguém por coisa nenhuma. Desde Deus ajuda quem cedo madruga, até somos construtores da nossa própria história, ouvimos desde muito cedo lemas que nos ensinam que devemos conquistar tudo por nós mesmos, sem dever nada a ninguém, pelo nosso próprio esforço e dedicação, e que Deus, no máximo, só faz o suficiente para nos dar ali uma ajudinha, sendo Ele nada mais do que um coadjuvante na história da nossa vida. E daí, a graça definida como um favor imerecido não é facilmente compreendida, nem reconhecida e nem correspondida por nós, por natureza. Isso porque somos, por natureza, orgulhosos e ambiciosos. E vejam que o orgulho ele é rotineiramente apontado como um grave pecado na Bíblia. E que essa ambição ela pode envolver desejos malignos. E foi essa a combinação do orgulho com a ambição, a semente do pecado mortal lá no Éden. O orgulho e a ambição são os pecados apontados na descrição do rei, que alguns enxergam ali uma ilustração do diabo, conforme nós lemos a respeito do rei de Tiro no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Assim disse o soberano Senhor a este rei: no orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus do coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Já o apóstolo Paulo ele adverte em sua primeira carta a Timóteo que o bispo não poderia se deixar encher de orgulho para não incorrer na condenação do diabo. O orgulho, meus irmãos e minhas irmãs, e a ambição são os inimigos naturais que afastam o ser humano da graça de Deus. O orgulho e a ambição são os inimigos naturais que afastam o ser humano da graça de Deus. Mas também o orgulho e a ambição são os venenos mortais que enfraquecem o poder e matam a alegria que provém da graça de Deus em Jesus Cristo na vida dos redimidos. O orgulho e a ambição são os venenos mortais que enfraquecem o poder e matam a alegria que provém da graça de Deus em Jesus Cristo na vida dos redimidos. É por isso que não foi sem motivo que, depois de pecar gravemente, Davi orou a Deus, dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, como nos mostra o Salmo de número 51. Então, meus irmãos e minhas irmãs, conforme este Salmo 32 nos ensina, que nós tenhamos em nossos lábios cânticos de louvor a Deus, que celebrem cada ocasião, por menor que seja aos olhos de todos, cânticos de louvor a Deus que celebrem cada ocasião em que tenhamos a clara percepção da graça de Deus em nossas vidas. Ainda que não sejamos músicos, cantores ou compositores, que sejamos pessoas que se valem da palavra de Deus para dedicar ao Senhor um novo cântico em forma de oração. Ainda que não sejamos músicos, cantores ou compositores, somos pessoas ou devemos ser pessoas que oram. Então, que sejamos pessoas que se valem da palavra de Deus para dedicar ao Senhor um novo cântico em forma de oração,
reconhecendo a sua graça em nossas vidas no dia a dia. E que o Espírito Santo use os nossos músicos, cantores e compositores para que celebrem a graça de Cristo em suas experiências de vida e fé, compartilhando então conosco essas canções, a fim de que nós possamos juntos louvar a Deus com habilidade e com arte. Que nós celebremos as nossas vitórias em Cristo Jesus, porque o Senhor é digno do louvor dedicado com excelência por quem Ele é e pelo que Ele faz. E é justamente isso que nós vemos nos versículos 4 a 19. É isso que nós vemos nos versículos 4 a 19, que nos mostram que o Senhor é digno de louvor por sua palavra, poder, fidelidade, justiça, retidão e bondade. Observem aí comigo que os versículos 4 e 5 resumem motivos pelos quais o Senhor é digno de louvor. Vejam que nos versículos 1 a 3, este salmo começa exaltando a Deus, e nos versículos 4 a 5, nós vemos um resumo do porquê Deus é digno de louvor. Veja aí comigo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Então vejam que o primeiro motivo é que a palavra do Senhor é verdadeira, em seguida, que Ele é fiel em tudo o que faz, terceiro, que Ele ama a justiça e a retidão, e por último, que a terra está cheia da bondade do Senhor. Por esses 4 motivos, Deus é digno de louvor. E nós vemos estas razões para que Deus seja louvado ao longo deste salmo. Vejam vocês que primeiro o salmo declara que o Senhor demonstra seu poder supremo como Criador do universo por meio da sua palavra nos versículos 6 a 9. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das formas preferidas usadas pelos escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, para expressar o poder de Deus sobre tudo e sobre todos, é a declaração de que o Senhor criou o universo por sua palavra. É interessante que o versículo 6 declara que os céus foram feitos mediante a palavra do Senhor e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Além disso, no versículo 7 é dito que o Senhor juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. A imagem, então, da grandeza e da supremacia do poder de Deus que este salmo quer que a gente tenha, ela pode ser traduzida assim: as mais belas nebulosas nas imensas galáxias do universo foram sopradas por Deus. O nosso planeta azul, constituído na maior parte pelos oceanos e mares, é infinitamente menor que uma partícula de poeira em todo este gigantesco universo. Mas o Senhor conhece cada galáxia, cada estrela, cada planeta, cada lua, cada cometa dentre trilhões e trilhões de corpos celestes em todo o universo. Os oceanos e os mares que cobrem 70% da superfície do nosso planeta são imensos aos nossos olhos, mas para o Senhor, os imensos oceanos são como a água contida em um único copo. Em seguida, nós vemos que o Senhor demonstra seu poder supremo ao estabelecer propósitos que não podem ser frustrados, como nos mostram os versículos 10 e 11. Meus irmãos, Deus é fiel em tudo o que faz. É o que nos mostra o versículo 4. E esse versículo nos aponta para então este trecho deste salmo, que nos mostra que nós podemos confiar em tudo o que Ele faz. E aí nós lemos, e eu convido você a fazer isso comigo, nos versículos 10 e 11, o seguinte: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações.
Vejam, meus irmãos, que uma das mais magníficas declarações de que Deus faz o que lhe apraz, realiza o que quer, e nada há que possa impedi-lo de concluir os seus planos, de executar os seus divinos propósitos, é visto nas palavras registradas no livro do profeta Isaías. Ouça: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. E eu mesmo, sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o impedirá? Vejam que depois de ter sofrido tanto e ser tão mal compreendido pelos seus amigos, tendo perdido tudo e todos a quem amava, sem nunca ter compreendido por que padeceu tanto, Jó disse para o Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Duas grandes provas do estupendo poder do Senhor, então, são a criação do universo por meio da sua palavra e o fato de que nada pode impedir o Senhor de fazer o que ele estabeleceu e se propôs a realizar. O Salmo 135 registra: na verdade sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Essas são provas de que o Senhor é único, é maior do que todos os deuses criados pelo ser humano, maior do que os anjos e demônios, estrelas e planetas do universo, que ele está acima de todas as coisas e todas as pessoas na face da terra. Novamente eu me lembro do que está registrado no livro do profeta Isaías e que relaciona a grandeza do Senhor como Criador e o quão pequenas as nações são, as nações da terra e seus reis, o quão pequenos eles são diante do Senhor. Nessa descrição de Deus é dito que as águas dos oceanos foram medidas na concha da mão de Deus e que os céus foram definidos por meio dos seus palmos. Isso está registrado em Isaías capítulo 40. Ouça: quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde. Para ele, são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. E então, é diante dessa grandeza do Senhor, o Criador do universo e soberano acima dos povos, cujos propósitos são infalíveis, não podem ser frustrados, que no versículo 12 deste Salmo 32, nós vemos a descrição do privilégio de existir um povo escolhido por Deus para lhe pertencer. Versículo 12 diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Meus irmãos, este talvez seja o versículo mais conhecido deste salmo. É um versículo muito usado para exaltar o crescimento do número de evangélicos no Brasil, especialmente por políticos e alguns líderes de igrejas. Vejam vocês que pesquisa realizada em dezembro de 2019
apontou que 50% da população brasileira é católica, 31% é evangélica, 10% não tem religião, 3% é espírita, 2% é umbandista, candomblessista ou de alguma outra religião afro-brasileira, 2% seguem uma outra religião e 1% se declara, 1% dos consultados se declaram ateus e 0,35% são judeus. Então vejam que mesmo que 81% da população se identifique como cristã, sendo 31% evangélica, a gente olha para o Brasil e não enxerga essa nação feliz, porque tem, ainda que estatisticamente, em sua maioria, pessoas cristãs não têm o Senhor como Deus e não é feliz por isso. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não fez uma aliança com o Brasil enquanto nação. Deus fez uma aliança com Israel e mais tarde estendeu essa aliança com termos diferenciados para pessoas de todos os povos e nações da terra. Daí, nesse sentido, felizes são os brasileiros que realmente, verdadeiramente, sinceramente, mediante arrependimento e sincera fé em Cristo, o têm como Salvador e Senhor das suas vidas, assim como povos de todas as terras, judeus e não judeus. De que vale se dizer conservador dos valores cristãos, familiares e patrióticos, se a sua vida em nada demonstra que você foi regenerado pelo Espírito Santo, que você nasceu de novo por meio da fé em Cristo, que a sua vida foi mudada e se encontra em constante transformação, que você anda conforme o Evangelho aponta, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus Cristo? De que vale? Se sua vida pode ser meramente religiosa, aparente, dissimulada, hipócrita, falsa, mentirosa, tanto quanto a daqueles líderes religiosos que odiaram, perseguiram e mataram a Jesus e os seus discípulos. Ninguém deve então perder de vista o que este salmo diz a respeito de Deus, ao mostrar que o Senhor demonstra seu poder supremo como conhecedor de tudo e de todos. E eu convido você a ver isso nos versículos 13 a 15 deste salmo. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. E daí a gente percebe, porque lá no versículo 5, naquele resumo dos motivos pelos quais o Senhor é digno de louvor, foi dito que o Senhor é digno de louvor porque Ele ama a justiça e a retidão. Ninguém deve se iludir pensando que pode enganar a Deus ao mesmo tempo que engana as pessoas e do mesmo modo que engana as pessoas vivendo de forma que em nada condiz com o que ela realmente é. Só o Senhor conhece tudo o que cada um faz, pensa ou sente. Ele está sentado em um trono nos céus, imagem que retrata a grandeza e o supremo poder de Deus acima de todos, de tudo, de todas as nações, de todos os reis e governantes desta terra. É por isso então que os versículos 16 e 17 mostram que o Senhor demonstra o seu poder supremo, de tal modo que nenhuma força política ou militar é capaz de garantir a própria proteção e salvação à parte dele. E eu convido você a ler comigo esses versículos 16 e 17, que dizem: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho por mim que, neste momento, o escritor deste salmo está se lembrando da ação poderosa de Deus ao livrar o povo de Israel da escravidão no Egito, mostrando que os cavalos e cavaleiros do faraó foram aniquilados, não estavam à altura de resistirem
ao Senhor, Deus de Israel. E eu vejo isso na história de famosos guerreiros, grandes e poderosos homens, reis, imperadores, mulheres de grande fama que dominaram e governaram nações, nações que foram consideradas indestrutíveis. A história mostra que não há poder político, militar e ou econômico que garanta a vitória e permanência no poder para sempre de quem quer que seja. Se é assim com potências políticas, militares e econômicas, o que se poderia dizer de pessoas tão comuns como eu e como você? Ai de nós, se nós não percebermos que o Senhor é digno de louvor por quem Ele é e pelo que Ele faz. E é por isso que os versículos 18 e 19 mostram que o Senhor demonstra seu poder supremo como protetor e salvador dos que o temem. E eu convido você a ler esses versículos 18 e 19. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. E esses versículos, então, ecoam o que está registrado naquele resumo lá no versículo 5, ao mostrar que o Senhor é digno de louvor, porque a terra está cheia da sua bondade, especialmente sobre aqueles que o temem. Lembrem-se que eu disse no início deste salmo, mencionando a ocasião em que o profeta Eliseu anunciou o propósito de Deus em livrar os israelitas da morte certa, com o cerco do exército inimigo que os fez passar grande fome. Este salmo retrata este cenário ao dizer que o Senhor livra os que o temem da morte, mesmo em tempos de fome. Deus é poderoso para agir quando tudo parece perdido. Eu repito, Deus é poderoso para agir quando tudo parece perdido. Daí, em vez de nós nos desanimarmos, de desistirmos de confiar em Deus, como fez o rei de Israel nesta ocasião, devemos esperar unicamente no Senhor. O tema da esperança, meus irmãos e minhas irmãs, ele se destaca aqui nesse trecho que nós lemos e ele se estende para os versículos finais deste salmo, ao mostrar que os que confiam no Senhor são alegres porque têm nele seu auxílio e proteção. E eu convido você a ler comigo esses versículos 20 a 22. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. A salvação pertence ao Senhor. A salvação vem do Senhor. Será que assim como Israel, você também pode dar testemunho de ocasiões em que tudo parecia perdido, mas você esperou em Deus, você esperou pelo auxílio e pela proteção do Senhor? Ou será que você mesmo estava sem esperanças, mas uma pessoa ao seu lado continuou crendo, continuou confiando, continuou esperando em Deus contra todas as expectativas, e daí então você e esta pessoa puderam se alegrar mais tarde pela vitória vinda na graça e unicamente na graça do Senhor? Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor é digno do louvor dedicado com excelência por quem Ele é e pelo que Ele faz. A convocação para que os justos cantem uma nova canção, ela se faz presente ao longo da Bíblia em momentos de grande euforia pela vitória em uma batalha. Trata-se de um brado de vitória que reconhece a ação de Deus em favor do seu povo e que se renova a cada dia. Em Apocalipse é descrita a visão de seres celestiais e anciãos representando o povo de Deus ao longo de todos os tempos. Os que foram escolhidos por Deus e com quem o Senhor estabeleceu a sua aliança.
Estes seres celestiais e anciãos se prostram diante do Cordeiro de Deus, trazendo em suas mãos harpas e taças de ouro contendo incenso. E esse incenso é identificado como sendo as orações dos santos. Então, essa visão ela nos mostra que os seres celestiais, representando o exército de anjos, e os anciãos, representando o povo de Deus com suas orações levantadas ao Senhor, estão rendendo honra e glória ao Cordeiro de Deus. Nessa visão, os seres celestiais e os anciãos cantam um cântico novo que diz: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E em seguida é ouvida a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeiam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, são ouvidas dizendo àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro: sejam o louvor, a glória, a honra e o poder para todo sempre. E então os 4 seres viventes respondem: Amém, Amém. Os anciãos se prostram e o adoram. Este novo cântico, portanto, exalta a vitória do Cordeiro de Deus, que foi morto e com seu sangue comprou para Deus gente de todo o mundo, de todos os povos, de todas as nações. Deus nos dará a graça de contemplar esta cena e então cantaremos um novo cântico celebrando aquele que disse: Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Sim, Jesus Cristo venceu o mundo, a morte e o diabo. E como campeão, ele reivindicou da escravidão ao pecado todo homem e toda mulher por quem ele morreu para salvar, resgatar, redimir e transformar. Hoje, os que se arrependeram e creram em Cristo têm um novo cântico acentuado todos os dias, porque a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia se renovam a cada manhã. Os crentes têm a oferecer suas orações como um incenso de aroma agradável a Deus. Que nesta noite, conscientes disso, nós tenhamos a nossa esperança e confiança em Deus revigoradas e a alegria da salvação renovada. E eu convido você a orar junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e engrandecemos por este dia. Pela Tua graça, bondade e misericórdia, Senhor. Eu te agradeço pela Igreja Cristã Nova Vida em Olaria, por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu te agradeço por aqueles irmãos e irmãs na fé, de outras tradições evangélicas, ó Deus, que realmente se arrependeram e creram no Senhor e estão ouvindo esta mensagem. Eu te agradeço pela Tua Igreja no mundo. Eu te agradeço pela Tua Igreja até mesmo em lugares perseguidos, Senhor, onde nós não podemos chegar. Homens e mulheres na fé que militam, ó Deus, dia após dia, para que a Tua palavra prevaleça e avance contra as portas do inferno, Senhor. Deus eterno e poderoso, eu te peço que o Senhor possa fortalecer cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs nas suas lutas e tribulações, quando os inimigos nos cercam, Senhor, e nós pensamos que está tudo perdido, que nós possamos continuar esperando e confiando em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Na Tua palavra, Senhor, que é fiel e que não volta atrás, que nós possamos olhar para as Tuas garantias registradas nas Escrituras e permanecermos firmes na fé, ó Deus, em nome de Jesus. E eu te peço que este poder que há no Evangelho
possa alcançar vidas e transformá-las. Ó Senhor, por meio dessa mensagem, que homens e mulheres de todas as idades possam se render aos teus pés, ó Deus, e entregarem as suas vidas e gozarem da alegria já hoje, mas muito maior, reservada para aqueles que se arrependeram e creram. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus renove a sua fé. Que Deus revigore a alegria da salvação no seu coração. E meu amigo, minha amiga, renda-se a Ele e venha e goze de grande alegria junto com o povo de Deus. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.